e eu tava tremendo. Quem fez isso foi a minha amiga Fabiana Perim, maravilhosa, maravilhosa. Assim, minha amiga desde que eu era mídia na agência, ela trabalhava na TV Morena. E aí depois foi minha professora, foi minha veterana, depois foi minha professora e depois foi minha cliente. E aí ela me falou, então, Ale, vocês ganharam. Cara, meu Deus. Foi um dos melhores dias da minha vida, viu? Meu nome é Felipe Ávila e no episódio de hoje vamos mergulhar na mente brilhante de Alexandre Morales, um empresário visionário, pai dedicado, cristão comprometido, 15 anos à frente da MV Agência. Ele transformou sua empresa em uma das maiores e mais respeitadas agências de propaganda do Mato Grosso do Sul, criando campanhas icônicas que mudaram o mercado. Bicampeão do Prêmio Marketing Contemporâneo, a MV já conquistou o reconhecimento como referência nacional. Marcas como Shopping Campo Grande, Unimed Campo Grande, UCDB, Grupo Pereira, Sicredi, Grupo Raviera, Arauco Brasil, Cerradinho Bio e muitas outras. Hoje vamos falar com o Alexandre. Seja bem-vindo, meu grande amigo. Opa, muito obrigado. Obrigado, meu querido, pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. É um prazer ter você aqui conosco. E antes de nós iniciarmos, relembrar que hoje estamos aqui com um dos nossos principais patrocinadores, o My Job. Se você precisa parar de se preocupar com a sua estrutura, você pode vir para o My Job. São mais de 150 salas privativas em todo o Mato Grosso do Sul. Entre em contato pelo Instagram, My Job Private Offices. Meu amigo, é um prazer, principalmente pela experiência larga da MV. Eu queria começar hoje perguntando a respeito do futuro da publicidade. Vamos começar com esse tema, que ele é muito interessante, tendo em vista que tá tudo mudando muito rápido, né? A gente acabou, se eu e você estivéssemos conversando há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, na verdade nós conversamos há 5 anos atrás, quando nós fôssemos falar, Alexandre, de inteligência artificial, isso era uma ideia, isso era uma utopia. Contudo, hoje, e nós não nos limitamos mais apenas a um chat GPT, a inteligência artificial ridicularmente está andando rápido demais. É o fim das agências de publicidade no futuro? O que você acha? Vamos lá, né? Esse é um tema muito polêmico e que eu tenho uma percepção muito clara. Né? Nosso negócio, Felipe, não é apenas criar uma campanha. Tá. O meu negócio, ele é criatividade, usar a criatividade para gerar soluções para que as empresas alcancem os seus objetivos. Ok. Então, dentro desse aspecto, eu acho que a criatividade ela não está só no criar um texto ou uma peça bonita. A gente precisa ter criatividade no DNA do negócio. E a criatividade é o que tem feito com que as grandes agências, enfim, as pessoas que baseiam a estratégia do seu negócio com aquilo que vai mudando no nosso cenário, tem feito com que as agências saibam utilizar a inteligência artificial com criatividade para transformar o negócio dos seus clientes. Hoje então, vocês usam? Sim, usamos muito. Usamos muito. Eu acho que assim, hoje qualquer bom profissional sabe que a Adobe está avançando muito na IA generativa, então as agências têm investido menos tempo, né, com alguns recursos que são básicos, como trocar fundo, escolher foto, enfim, e tantas outras coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas também a gente bebe da fonte ali de tudo aquilo que precisa de um conteúdo mais rápido, de uma estrutura, de uma base de roteiros. Então, as agências têm muito que aprender ainda no sentido de utilizar a inteligência artificial para tudo aquilo que é operacional, ou selecionar aqueles que são as melhores ideias que essas inteligências podem nos dar. Então a gente utiliza tanto para criar roteiro, quanto para criar texto, quanto para alterar imagens, quanto para criar, por exemplo, locuções, spots, jingles e tantas outras coisas. Eu acho que a tecnologia está aí, a gente tem que ter criatividade para usar, ser esperto, ágil, porque isso gerou uma baita economia, eu imagino, para principalmente o cliente final. Ou não? Depende do perfil da agência. Porque, por exemplo, a gente acabou de falar, vozes. Sim. Antes você tinha que contratar alguém para ser um locutor no fundo e poder dizer a respeito disso. Agora você vai lá, digita o texto e uma inteligência artificial faz isso. Sim. Antes você, eu imaginava,
você queria ter criatividade para fazer um vídeo, e aí talvez fosse um vídeo em 3D, você tinha que contratar. Hoje você pega talvez uma Sora, ou você pega outras inteligências Sim. artificiais, você simplesmente dá o comando, organiza e cria um vídeo. Como funciona? Mas depende também, Felipe, porque o que que acontece? Hoje tem um estudo que mostra que mais de 30% dos brasileiros já têm resistência quando eles entendem que uma imagem foi criada via inteligência artificial. Então, o que que acontece? A agência, a inteligência artificial, hoje ela nos fornece ferramentas. Ok. O que que eu preciso entender? O que mais vai valorizar o teu negócio, o que vai fazer sentido, o que vai dar resultado é a estratégia, não é a ferramenta. Ok. Alguém que vai apertar o botão da ferramenta. Exatamente. Então as ferramentas elas estão disponíveis, rede social, TV, rádio, inteligência artificial, como vai ser feito. Isso são ferramentas. Agora, o que vai dar o resultado no negócio são a estratégia que nós vamos utilizar para fazer os inputs nas ferramentas, porque tem inteligência artificial, mesmo assim você tem que abastecer ela do que ela precisa para ela dar certo ou não. Então a estratégia, a mente criativa é saber usar as ferramentas da maneira correta. E tem um monte de agência aí que está levando bomba porque coloca tudo no chat GPT, Ok. não sabe o que colocar, não sabe o que vai dar resultado e ela só tem um serviço operacional de roteiros rasos, sem aquilo que o branding da marca precisa. Então, assim, e aí acaba dando errado. Então, você tem um volume, mas você não tem estratégia. Você tem a ferramenta, mas você não tem estratégia. Então, você acaba não tendo resultado. Então, para quem trabalha sem foco em resultado, só a inteligência artificial já resolve muita coisa. Agora, vai haver uma redução, imagino eu, do nível de profissionais que acabam trabalhando agora dentro da agência. Porque, me corrija, por favor. Uhum. Vamos lá. Às vezes você precisaria, para desenvolver uma atividade, nós estamos falando, por exemplo, de um Adobe, um exemplo que você acabou dando aqui, ou um Photoshop. Às vezes você precisaria, para fazer para toda uma gama de clientes, você precisaria talvez de 5 ou 6 profissionais, porque tem uma demanda muito grande. Agora, com a inteligência artificial, você não precisa mais de 6, você precisa de 2, porque ele dá o comando, sabendo dar o comando, ele dá 2 e você consegue facilitar. Eu acho que a gente ainda está no desenvolvimento desse cenário. Ok? Tá? Dentro daquilo que é o cenário ideal, que seria um cenário de economia para ambas as partes, hoje as agências falam muito em gerar uma economia sem prejudicar a margem. Então o cliente ele vai pagar um pouco menos, eu vou gastar um pouco menos, vai ser bom para todo mundo. Agora, Será, né? Será? Posso até gastar menos, mas reduzir lá o preço, não, vou aumentar minha margem. vamos lá, vamos lá. Esse é o cenário que a gente espera que se desenhe na publicidade em um tempo mais perto, assim, mais próximo. Hoje, a gente está ainda nessa curva, tá? De ter menos gente e ter mais tecnologia. Tá. Então, o que que acontece? Hoje, vou falar para você, depois que a gente começou a utilizar a inteligência artificial, acredita-se que aí em torno de 15 a 20% de economia as agências já conseguem ter, as grandes agências. Porque as pequenas agências, elas têm menos exigência dentro do produto, elas precisam de menos estratégia e elas têm produtos mais genéricos. Então, para essas pequenas agências, a inteligência artificial inicialmente ela funciona melhor do que para as grandes agências, que têm um nível de cliente mais exigente, que não podem trabalhar com produtos genéricos e que precisam dar resultado. Então, como eu tenho resultado de marca? Eu tenho resultado de marca com um branding forte. Se eu tenho um branding forte, a inteligência artificial ela ainda tem algumas limitações para me entregar esse nível de pessoalidade e de sentimento, de feeling da peça. Então, a gente ainda acelera alguns processos, mas outros a gente ainda está no caminho. Vamos pra falar um chegar lá. pouquinho sobre estratégia. Basicamente, todas as empresas, eu ouvi isso, me lembro de ouvir isso toda vez que estudei a respeito de marketing, de que basicamente marketing não é venda. Marketing seria a atração. Sim. Né? Lógico que a estratégia de atração para cada segmento acaba modificando, que é a questão de inteligência de qual a estratégia que vai acabar sendo utilizada por trás. Mas, independentemente, eu pergunto, as estratégias macro para grandes e pequenas empresas são diferentes? São. São bem diferentes. Vamos dar um exemplo. A MV. Vou usar o meu exemplo. Perfeito. Quando eu comecei a trabalhar com o mercado privado, eu tinha passado pela gerência de marketing da CDL.
Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Campo Grande. E aí começamos, então, a entender que os clientes estavam bem satisfeitos com as agências. Por quê? Porque a agência não entregava no prazo, porque a agência não entendia que ele precisava na data que ele precisava, porque a agência demorava para entregar o volume, porque a agência não entendia o briefing, porque a agência não tinha mente no foco nas vendas. Eu falava, pô, beleza, eu posso fazer uma peça super criativa, mas ela não vende. Mas ela não fica pronta no tempo que eu preciso. Mas eu não consigo medir resultado. E porque às vezes o cara também nem ele sabia medir o resultado. Então, assim, quando eu comecei o negócio, eu falei, nós vamos pegar todas essas reclamações e nós vamos começar a atender essa galera. Qual que vai ser o nosso foco? Grandes empresas que precisam de um volume de entrega. Eu tenho clientes hoje que eu entrego 1.900 peças por mês. Então, É ridiculamente alto isso. ridiculamente alto. Então, mas precisa? por quê? Sim. Ou é o cliente que é chato e esquece? Não, sim, porque o que acontece? Tem estratégias, por exemplo, de marketing digital, anúncios. Por exemplo, anúncios de Google, anúncios de produtos específicos. O cliente tem várias sessões, ou tem muitos eventos, cada evento tem vários desdobramentos. Então, eu tenho clientes que precisam, para o negócio dele funcionar, para chegar na ponta, para chegar no consumidor final, ele precisa ter um volume alto. Então, a gente começou a solucionar alguns problemas de marca, mas também alguns problemas de entrega. Porque na hora que eu sentei com os clientes para conversar, muitos dos problemas que tinham dentro da agência eram de entrega. Como o teu negócio cresce, se o teu negócio vender, você precisa das peças que a agência vai produzir, mas a agência não produz no prazo. Então, o que acontece? O crescimento do teu negócio fica prejudicado. Aí a gente criou. Fomos uma das agências pioneiras aqui no estado em ter times exclusivos. O que é time exclusivo? Time exclusivo, eu tenho dentro da agência pessoas que só trabalham para aquele cliente. Tá. Então, eles entendem tudo da marca do cliente. Mas aí tem que ser cliente grande para valer a pena, grande. porque você está pagando Exatamente, você está pagando um time exclusivo para pensar em você da hora que chega na agência até a hora que sai. Então, aí a gente tem aí uma sinergia muito grande entre o cliente e a equipe dentro da agência, porque na hora que o cara fala, eu tenho uma campanha X, o cara já trabalhou com uma campanha X, já sabe qual que é a meta, acompanha treinamento de vendas, acompanha todo o treinamento técnico da equipe, que a equipe vai ter dentro do cliente, a minha equipe está junto. Então, a estratégia, Felipe, ela precisa de dados, ela precisa de ter um conhecimento profundo do negócio. Uma agência pequena que tem um cliente e atende ele de uma forma superficial, ela não consegue entender, ter a mente que precisa do empreendedor no nível que precisa para rodar uma estratégia. Mas ignorando agora o preço que o cliente paga, falando a respeito da estratégia dele, me dá um exemplo, por exemplo, de estratégias, porque a gente está falando, esse usa 1.900 publicações, o outro vai usar 10 publicações. 10 publicações. Tudo bem, mas ambos precisam de publicações. Ok, lógico que esse vai ser num volume, esse vai ser no outro. Mas existem coisas que grandes players vão ter que aplicar, senão eles não vão ter resultado, que pequenos players não precisam aplicar para ter resultado? Olha, em termos de reconhecimento de marca, hoje o marketing offline ele tá muito caro, né? Então tá todo mundo indo pro digital. O marketing offline a gente fala um outdoor, uma TV, um rádio. Exatamente. Tá. Então assim, meu Deus, não sei nem se eu devia estar falando isso. Não, mas é caro, todo mundo sabe, é óbvio. O valor com o marketing Qualquer digital. empresário aí sabe, já fez a cotação, eu mesmo. Quando eu vou pensar no outdoor pro My Job, eu olho quanto que eu vou gastar no outdoor, quanto que eu vou gastar no digital, a gente fala assim, puxa vida. É um investimento porque ele escolhe entre os dois, Uma empresa pequena às vezes não consegue fazer, porque você vai fazer uma campanha, 10, 15, 20 mil reais, e às vezes o pequeno não tem essa verba para fazer. Então, o que acontece? Quanto maior, a gente consegue usar uma gama maior de serviços, de canais de venda, para que a gente tenha um resultado muito mais potente, muito mais fácil de conseguir esse reconhecimento de marca. Agora, o que é o principal da estratégia, o Felipe? E é isso que a gente tem que focar. Eu acho que lá na agência, nosso grande diferencial é o quê? Entender o que esse cliente tem que resolve a vida das pessoas. Eu acho que você falou que, você que não quer ter custo com a estrutura, venha para o My Job. Beleza, a pessoa vai chegar, não ter custo com a estrutura é a ponta do iceberg. De fato. Não ter custo com a estrutura, ter uma estrutura muitas vezes melhor do que as pessoas teriam condição de ter, oferecer o conforto, oferecer várias unidades, oferecer o que isso vai ter de valor e para quem?
E aí, o que que acontece? Quando eu entendo o valor do produto que está sendo oferecido, eu consigo desenhar uma estratégia personalizada para esse cliente. Então, quando se fala de marketing digital, a gente está falando de ações de marketing, de influencer, de CRM, de campanha de captação de leads, de estratégia de conteúdo. Eu estou falando de uma série de coisas que talvez esse menor consiga fazer. Quando eu estou falando de marketing offline, de todos que são canais offline, eu estou falando de uma grande potência de reconhecimento de marca que talvez o marketing digital demore mais para alcançar. Então, o grande, ele precisa ser 360. Então, eu preciso ter uma estratégia de conteúdo que eu vou fazer, por exemplo, um podcast, que eu vou gerar vídeos, que eu vou ter um contato que vai, por exemplo, mostrar o dia a dia da empresa, o que as pessoas querem ver, vai ter um volume de conteúdo muito maior. Aí eu vou ter um CRM profissional para entrar em contato com todo cliente que preencheu a base, vou ter o acompanhamento da base, vou ter uma equipe de encantamento de leads, aí eu vou ter todo um processo do e-mail marketing, aí eu vou ter, poxa, o offline para dar suporte, para chamar atenção para a campanha, que aí a pessoa entra e tem, meu Deus do céu, a gente tem todo um cliente grande. Por que que ele gera esse volume grande de peças? Porque ele tem todo um ecossistema de comunicação que o pequeno não consegue ter, porque ele custa muito caro. Então aí a gente acaba focando para os clientes menores, estratégias de marketing digital Você hoje está com quantos focadas. colaboradores? 50, É bastante. bastante. Uma boa folha no quinto dia útil. Ah, Né? me fala. Principalmente em dezembro, com o 13º. Ai, vamos mudar de assunto. Tá? Agora, você disse pra mim que a MV Agência, de fato, tem grandes players no mercado, mas de fato ela não começa no mercado agora. Ela não é recente no mercado, não é uma agência nova. Uma agência que caminhou, na verdade, num mercado que já era só offline. Sim, E ela entrou no offline, porque você está há 15 anos ali na direção. sim. Mas a MV tem quantos anos? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Faz esse ano, final do ano. E você nunca pensou, agora vou pontuar, em dividi-la, em criar você, porque é uma agência familiar. Sim. Você nunca pensou assim, fala, vou fazer um negócio só meu, não vou entrar nesse negócio da família, não. Já Ah, pensei ainda mais novo. Meu Deus, fui para São Paulo para fugir. Ixi, rapaz, mas esse assunto é meio polêmico, né? porque é difícil. Você, quando. Questões geracionais, você tem uma cabeça, principalmente entrando no mundo digital e uma geração subsequente, em conseguir fazer aquilo que dentro de uma empresa familiar era difícil fazer. Mas parece que você conseguiu colocar sua identidade ali, ou não? Sim, sim. Hoje eu acho que principalmente o privado, assim, a parte privada da MV, de tudo que é conta privada, é 100% Alexandre. Demorou 15 anos, né? Um bom tempo, mas hoje eu entendo que a agência, ela precisava dessa transformação rápida, né? E Uhum. graças a Deus, meus pais, assim, são empreendedores. é, Meu Deus, numa época que nem se falava disso, né? Eu acho que nem se usava esse termo, e os dois já empreendiam, e corajosos e determinados. E no momento certo, eu creio que eles resolveram me dar um desafio, né? A MV não era muito conhecida até então por trabalhar com contas privadas, e a gente tinha uma carteira que tinha uma grande conta, que era toda Skinny nacional, e não se trabalhava muito o mercado local. Era um case que vocês tinham e de fato era aquele cliente confortável. Confortável, onde a gente já tinha uma certa familiaridade com o negócio. A Leiner, que é minha mãe, já trabalhava com isso há bastante tempo. Então, que é o mercado de luxo, era uma especialidade dela. E ela trabalha até hoje com esse segmento. E o que que acontece? Na hora que eu entrei, eu fiquei noivo, né, cara? E eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E Você fazia o que antes? cara, eu trabalhei, fui gerente de marketing, trabalhei com agenciamento artístico Mas quando eu morei sempre em lá São dentro, Paulo. ou não? Não, trabalhei em São Paulo, depois voltei, aí eu fui para a Câmara de Dirigentes Lojistas e depois eu fui para a MV, e aí eu trabalhava como design gráfico. E quando eu fiquei noivo, eu falei, cara, eu preciso ter o meu espaço. E foi aí que começou realmente assim esse desejo meu de atender as contas privadas, e a gente começou com uma, duas contas, e em um ano e meio a gente tinha crescido o faturamento aí 380%. E estamos seguindo
bem até aqui. E aí foi um segmento. Eu falei, ó, eu quero a oportunidade de fazer do meu jeito, em um segmento que não exista, que não vai ter competição, que não vai ter. Enfim, meu pai estava no público, a minha mãe No na Toda Skinny. Uhum. E eu falei, cara, eu vou pegar os clientes locais. E E começamos. qual era a sua estratégia? Você lembra? Lembro. Eu lembro, eu falei assim, olha, eu quero criar uma agência, primeiro, em que as pessoas possam confiar. Porque todo mundo que sentava na minha mesa falava, eu não confio, eu não confio, eu não confio. Parecia que o mercado tinha algumas estrelas, Hã? né, que não desejavam atender o cliente, mas sim se autopromover, Através do autoatender, brand da marca do através do cliente. brand da marca do cliente, entendeu? E eu falei, não, eu acho que a gente pode oferecer mais do que isso, o mercado pode oferecer mais do que isso. Não tô falando de todos, tá? Claro. Tinha muita gente boa, mas tinha muita gente que eu conversava como o gerente de marketing da Câmara de Dirigentes Logísticos que traziam essas percepções. Eu falei, cara, eu vou criar uma agência para solucionar tudo isso. Nós vamos atender bem o cliente e o que a gente falar que vai acontecer, vai acontecer. Naquela época, as maiores reclamações, quando você diz que não confia, era no quê? No qual sentido? Cara, fala que vai entregar, não entrega. A gente tinha um absurdo naquela época de cliente que sumia. Assim, um cliente não, perdão. A empresa. A empresa sumia, a agência sumia do cliente, não atendia o telefone. Falava o cliente perder outdoor, perder inserção na televisão, porque a agência sumiu. Porque não consegue falar com o cara, porque o cara batia na mesa do cliente, chamava ele de burro, que ele não entendia nada de marketing. Então, assim, em vários casos, eu não tô falando de um ou outro. Então, quando a gente entrou no mercado, a gente entrou para fazer um bom atendimento e ser uma agência que as pessoas podiam confiar e demos foco principalmente no planejamento, porque você contratava uma agência, não tinha, assim, na época, muitas pessoas não sabiam nem para onde estava indo. Então, eu contratei você, mas o que que você vai fazer? Não sei. Se deu resultado? Não sei. Ah, qual que vai ser o volume de entrega? Não tem. Então, a gente entrou para dizer, olha, nós vamos fazer um planejamento e aquilo que a gente colocar e entender que é o melhor para tua marca, nós vamos fazer, nós vamos executar e nós vamos colocar isso em contrato. E esse vai ser o nosso projeto. E é o nosso projeto até hoje. Planejar, apresentar, executar e avaliar. É isso. Felipe, assim, o que nós fazemos pelos nossos clientes hoje é isso, de novo, e otimizando cada etapa do processo. Então, hoje nós somos uma agência que é conhecida, tô com a Unimed, por exemplo, há 8 anos. Bastante tempo, um grande player. Entramos com o objetivo aí de lançar o hospital, né? Então, e desde então, a Unimed crê que, olha, não teve um mês que não bateu as metas comerciais em todas as campanhas que a gente lançou. Porque a gente senta, a gente planeja, a gente avalia, a gente otimiza. É isso aí. Tudo isso com uma execução dentro do prazo. Então, a gente consegue, com o tempo, é o tipo de agência que consegue. Dessa forma, é uma agência que consegue, com o tempo, ir melhorando seus processos. O grande segredo do cliente continuar mantendo-se com você, logicamente, é o resultado. Eu acredito que resultado é o óbvio. Né? Imagino que todo cliente vai ter duas perspectivas, sendo logicamente levada. Ou ele vai querer que a marca dele tenha um novo posicionamento de mercado, um branding, ou basicamente ele vai querer vender inicialmente, porque ele entende que a marca dele já está com um posicionamento relevante. Mas independentemente, uma outra sempre vai levar para essa que é a venda, porque se ele quer melhorar o branding, Sim. é melhorar o comercial. Agora, como que você consegue, de imediato, certos clientes, analisar que o resultado veio de você? Hoje a gente tem o marketing digital que, enfim, tem vários indicadores. Claro, se for de compra, vai clicar lá, você vai caminhando. Vai clicar, a gente vai ver e vai chegando. E Ó. vai chegando, mas também a gente tem o resultado. Por exemplo, um cliente que sempre fez a mesma coisa e sempre teve uma curva de crescimento. Você mexe lá dentro da empresa dele também? Às vezes, aqui no estado a gente tem uma certa resistência, né? É um perfil do empreendedor de ter uma certa resistência com seus números, né? Mas assim, aqui eu consigo ter uma percepção de resultado dentro de um crescimento. Então tem vários clientes, grandes players que a gente trabalha que não entregam o volume exato, mas eles falam, ó, aumentamos em 5, 8%. Você está dizendo que ele não diz os quanto que ele outros milhões, faturou. então. Ele não fala assim, a Unimed diz assim, esse mês tivemos um faturamento de X, mês que vem de Y. A Unimed até que faz, agora tem alguns outros que não fazem, né? Ó, pô, faturamos tantos milhões. Mas por que você acha que tem esse obstáculo?
Primeiro, eu acho que é um pouco cultural, A pessoa não né? gosta de falar de Não dinheiro. gosta de falar de dinheiro ou entende que às vezes o parceiro que tá aqui hoje, amanhã pode estar no concorrente, pode acabar levando informação. Isso aconteceu muito. Isso já aconteceu muito, muito, muito aqui. Então eu entendo as pessoas que protegem ali as informações sobre o seu caixa. Eu acho que, né? Já passaram por algumas experiências muito ruins em termos, e eu não estou falando só de agência de propaganda, tá? Eu estou Uhum. falando de gerentes, de financeiro, de pessoas ali que estão envolvidas no negócio, que estão aqui hoje, amanhã vão para o concorrente, levam todas as informações junto também. Então eu acabo entendendo ali. Só que a gente sempre pede uma forma da gente parametrizar esse Preciso resultado. saber se eu tô crescendo ou Preciso não. saber se Preciso eu estou saber se tá crescendo dando ou não, está certo. dando certo ou não, exatamente. Porque eu preciso. Uma chave que nós utilizamos há 15 anos é otimizar. Eu preciso saber o que está dando certo e o que está dando errado. E nós vamos aumentar, nós vamos, né, bater mais naquilo que está dando certo e nós vamos eliminar aquilo que está dando errado. Qual o tempo Isso, mínimo para testar uma estratégia? Para você olha, ver se está dando resultado ou não dentro de um. depende da estratégia, novamente, depende do tipo de produto. Depende do branding, demora um pouco mais. Uma estratégia de branding, por exemplo, demora. Olha, a gente sempre fecha contratos mínimos de 6 meses Porque com você os diz nossos menos que clientes. 6 meses eu não consigo nem começar a mostrar. Exatamente, o que é o nosso projeto. Agora, nós estamos falando anteriormente sobre estratégia de captação de clientes, né, no privado. Sim. E quando nós estamos falando sobre estratégia de captação de clientes, lá atrás, quando você começa a tomar essa carteira privada, você começa a dizer que uma estratégia de venda era se apresentar como um solucionador dos problemas que Problemas. as outras agências ofereciam dentro de uma realidade de mercado. Duas perguntas. A primeira, como é que você chegava nesses clientes? A primeira era o quê? Você olhou na sua agenda de telefone e falou: vamos ver quem que eu consigo falar aqui, etc, tal. Ou, não, vou olhar, vou bater aqui, vou ver na internet, falar: oi, tudo bom aqui? Fala, qual que era a estratégia? Naquela época, o que que a gente Porque fez? naquela época você não tinha ainda cases. Não tinha, Não não tinha tanto. tinha, não tinha. Naquela época, o que a gente focou? A gente fez uma lista com os clientes que a gente queria, né? Falamos, olha, tem aqui 15 clientes que a gente gostaria de Fez sua atender. wishlist lá. Fez a Nossa lista dos sonhos ali. wishlist. Aham. E a gente falou, olha, e agora nós vamos descobrir e nós vamos entender o negócio desses caras e nós vamos ver o que que eles precisam. Você estudava eles antes? Estudava eles antes. Então, assim, o nosso primeiro grande player foi a Uniderp, que tinha uma agência, enfim, que estava já faz um tempo no mercado, e nós queríamos muito conquistar e começamos a estudar. Tá, mas Todas as campanhas, o que eles precisavam, o que que a gente poderia oferecer, montamos uma sugestão, né, de trabalho. você conhecia o reitor? Não conhecia, cara, você acredita? Então, assim, a gente Você foi. montou Eles tinham acabado de trocar para a Anhanguera, e assim, eles tinham sido comprados pela Anhanguera e tinha sido todo um. Tinha sido bem traumático, na verdade, né? Essa mudança. Você lembra? Era azul e de repente virou tudo laranja. Eles tiveram que Uhum. voltar atrás e colocar azul de novo. Foi brincadeirinha de pagar tinta, de pintar um prédio daquele, não... Tem É, muita matrícula ali. e a gente, e a gente falou, não, vamos lá. E fomos com o nosso projeto. Coincidentemente, haveria uma concorrência. Dali a, sei lá, 40, 50 dias. Então, mas quando você pensou em chegar, você A gente fez um ligou. estudo primeiro. Tá bom, vamos Fizemos um lá. estudo e Você ligamos. chegou lá, fez um estudo, analisou, sem ligar nem nada. Primeiro Sim. você fez um estudo. Eu quero cliente Uniderp, no caso lá na época. Então você, Google já existia, Sim. dá um Google, já vê, já começa a levantar, começa a fazer uma pesquisa, começa a As analisar. últimas campanhas dele, Últimas o que campanhas. estavam se fazendo no cenário nacional e o que ele estava fazendo aqui, Porque qual a nesse momento você não tinha como diferença. analisar a métrica, porque você não sabia nada Sim, internamente, era mais uma percepção sua. percepção minha do- daquilo que a gente achava que era o ideal. De E aí vocês comunicação. fizeram um esboço? O que foi? Uma ideia? Como é que Cara, foi? a gente fez uma defesa e foi muito louco, assim, porque a gente fez uma defesa do que a gente achava que seria o ideal. E aí agendamos com a gerente de marketing, trocamos uma ideia e eu cheguei a nem entregar o material para ela. Porque ela começou e a gente começou a conversar, era uma pessoa que eu conhecia do meu relacionamento, enfim. E aí tudo aquilo que a gente tinha de ideia no papel, ela começou a falar. Ela falou: olha, acho que é isso, Ah, acho mas que é. ela você conhecia. Não, Ela você ela falou, tinha. oi, fulana, tudo Tô indo bom? Tô aí, indo aí, vamos tô indo aí, conversar. vamos tomar um café.
E aí eu comecei a trocar uma ideia com ela e tudo que a gente falou estava batendo, sabe? O que eu pensava, aquilo que a agência estava pensando, imaginando, estava batendo com o que ela também estava. E eu fiquei quieto. Falei, não, beleza. Aí eles falaram. Aí E aí ela te no final falou, da conversa ela falou assim: olha, Lê, vai abrir uma concorrência. concorrência. E como foi essa concorrência? Porque essa foi uma das grandes concorrências iniciais que vocês pegaram. Como é que funciona um processo de concorrência de um grande player como esse? Cara, eles dão um briefing e um tempo para você elaborar uma proposta. E é uma proposta full, então é um investimento da agência, porque nós precisamos fazer mídia, proposta criativa, todas as Você não pode errar o peças. número, hein? Não pode errar. E não pode botar muito alto também. Não, Senão, seu número ficar alto demais, não vai. exatamente. Mas Então, eles não analisaram apenas valor. não, a gente tem que fazer a proposta mesmo, tem que fazer a campanha. Você entrega a campanha pronta. Mas como é que é? Me explica Eles na dão um prática, briefing, por assim. exemplo, Ah, ó, a como é Unidep que é? está passando por. Enfim, né? O briefing, se não me lembro, na época era assim: Tá. a Unidep está passando por um processo de transformação, assim, assim, assim. Nós precisamos de uma peça para o vestibular que valorize isso, pensando no cenário atual e tal. E aí tinha algumas características do negócio que a gente precisava utilizar na peça e Era tal. vídeo ou não? Não, era um briefingzinho, assim, uma folha. Duas Não, 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 folhas não, de não. briefing. Mas vocês tinham que fazer vídeo, Não, tudo ou não? peça gráfica. Peça A gente gráfica. tinha que fazer peça gráfica e várias peças gráficas, na verdade, e a defesa do porquê utilizar aquilo e tal. E a gente, eu lembro que a gente fez um case, um box assim, de acrílico, vendendo já a peça e tal. Tivemos todo o investimento, criamos um livro, um book, para ir dentro do case. Então, nossa, foi bem bacana. Vocês Assim. quanto tempo? Isso faz o quê? Acho que uns 12 anos. Uns 13 12 anos. Tá, 12 legal. anos. E aí vocês levaram lá, então. Levamos lá e a gente estava concorrendo com a maior agência do estado na época. E eu estava começando, eu tinha 4 funcionários, era eu e mais 3. E a proposta que você fazia era uma proposta, você disse full, mas full mensal ou full de todo o tempo de projeto? Não, mensal. Tá, mensal. Não, na E o verdade, não, contrato era normalmente um não me contrato. engano, a nossa forma de contrato era para criar para campanhas de vestibular específicas e todo o processo de mídia que eles teriam na época, que era bem alto, assim. Então, a gente levou uma proposta para uma campanha de vestibular. Tá. De fim de ano. Então, era o vestibular principal deles. E eu lembro que o título era Eu Quero Mais. E aí tinha mais. Enfim, as pessoas. O que a gente precisava fazer? A gente precisava valorizar a universidade dentro desse contexto todo. E a gente falava que quem queria mais emprego, mais empregabilidade, mais experiência prática, mais eu não sei o que, iria escolher a Unidep. Quanto tempo duraria uma campanha dessa, você acredita? Eu sei que eram mais o quê? 3 meses, 2 Mais meses? 3 meses. Uns 3 3 meses. meses. Quanto custaria? Cara, na época. Na época. Na época, eu acho que foi em torno de uns. Com o comissionamento legal de agência, Tudo. dava em torno de uns 300 mil Uns reais. 300 mil reais. Vocês apresentaram valor maior ou menor do que o outro, você lembra? Cara, é que Você na não sabia? verdade eu acho que a gente apresentou mais ou menos o mesmo valor. Se não me engano, eles tinham direcionado já que era o comissionamento de mídia e um valor de criação. Tá. E o valor de criação, o que que acontece? A gente tem uma tabela, né, do Sinapro, que é do nosso sindicato, que indica alguns valores. Então a gente utilizou a tabela meio que para balizar os nossos valores de criação. Como é que foi o sentimento? Como é que foi assim, que você soube que você ganhou? Nossa, a gente ficou louco, meu Deus do céu. Foi. Eu lembro gritando na agência, abraçando, chorei. Porque, na verdade, eu tava nesse momento, né? Eles Assim, ligam? Falando, fala, Lê, tudo bom? eu falei assim, Ale, eu lembro até hoje. Aí ele ligou pra mim e falou assim, Ale, tudo bem, tudo bem. Eu queria passar o resultado pra vocês. E tinha sido, sei lá, acho que uns 4, 5 dias depois. E eu tava tremendo. Quem fez isso foi a minha amiga Fabiana Perim. Maravilhosa, maravilhosa. Assim, minha amiga desde que eu era mídia na agência, ela trabalhava na TV Morena. E aí depois foi minha professora, foi minha veterana, depois foi minha professora e depois foi minha cliente. E aí ela me falou, então, Ale, vocês ganharam. Cara, meu Deus. Foi um dos melhores dias da minha vida, viu? Eu acho que tem alguns clientes que marcam a nossa história, assim. É porque foi um início, parece, oficial, né? De um selo Selo. do seu trabalho. Exatamente. E foi muito gostoso, assim, a forma como tudo aconteceu. Nós ganhamos, claro, outros grandes clientes Claro. depois, mas assim, eu acho que a forma como tudo aconteceu foi
foi muito significativa, porque a gente era total underdog, assim, na época a gente era pequenininho ainda, era uma agência grande, mas o setor privado era pequeno, e a gente estava ali com esse grande player que estava ali com esse cliente há muitos anos já, né? Então era Remate na época. Que ainda hoje existe no mercado a Remate? Eu acho que não, Não, né? tá? Não. Eu acho que A ela tá com Remate marcas, marcas né? e patentes, Acho que é sim. só, A mas Remate Marcas e Patentes ainda existe, mas a Remate agência, acho que creio que não existe junto, mais. junto com a São Bento me faz lembrar que estabilidade não existe, Exatamente. né? E eles eram, assim, uma agência de se admirar pela estrutura, pela capacidade técnica, pela criatividade. Tinha grandes profissionais, todo mundo queria trabalhar lá. E nessa época era o nosso sonho, era assim, tipo, meu Deus, quem que vocês mais admiram? Quem que vocês queriam ser? A gente olhava e falava, nossa, no mercado local, Você acha que o a que, Remate. na sua percepção, eu vou usar essa expressão, quebrou a Remate, foram os concorrentes ou foram eles próprios? Cara, é muito difícil falar assim, né, de uma percepção de quem tá de fora, mas é Mas porque você não tá de fora, é, você tá ali eu dentro, não você tô tá, dentro do business deles, é. né, pra falar Mas assim, você mas começou a perceber clientes saindo, os clientes saíram porque gostavam mais. Vou dar um exemplo de vocês, do que vocês ofereciam ou os clientes saíam porque criticavam? Porque nem sempre você muda porque quem te atende é ruim. Você só muda sim, porque o outro é melhor. sim, Não necessariamente. sim, a gente pegou uma fase assim desse posicionamento de vamos trabalhar para valer e vamos levar o cliente a sério. A gente acabou levando bastante gente para dentro da MV. Foi uma fase muito boa assim de negócio, porque as pessoas percebiam que tinha um certo comodismo no mercado, né? Então, alguns clientes da Remate foram para lá porque entenderam essa novidade, enfim, né? Acabaram entendendo lá na MV essa novidade. Aí tinha uma outra agência também, que era a Criatrix, que na época atendia outras contas de varejo que a gente acabou puxando também. Então, a Rede Econômica, Sertão, nessa época eram nossos clientes, a gente acabou puxando também, e de outras agências que tinham muito mais foco no público. É, a Remate, eu acho que teve uma dificuldade porque o principal, o core business delas era o público, e aí a gente sabe que no público às vezes o poder muda de mãos e Normal. acaba mudando todo mundo junto. Você, E você hoje, e nós falamos logo no começo, tem grandes clientes hoje dentro do cenário de Mato Grosso do Sul. Né? Clientes que estão, posso usar essa expressão, na boca do povo. sim, São clientes conhecidos, com uma sim, marca fortalecida. A gente pode falar, a gente já falou, por exemplo, da Unimed Campo Grande, mas a gente tem o shopping em Campo Grande, sim, que é o maior shopping. Nós estamos falando do Grupo Pereira, e Grupo Pereira, para quem às vezes não ouve, Grupo Pereira, a gente está falando do Comper, sim. né? A gente está falando, e não só do Comper, é Do o Forte do também. Forte. Sim, eu atendo eles nas operações deles, chamada food, né? Que na verdade é tudo que é processado. Então a gente padaria, o Trudes, que é o restaurante, a Nobrata Steakhouse, eu atendo eles nessas operações também. Então, assim, sim, são clientes que estão com a gente, eu acho que há bastante tempo, são clientes proeminentes. E é legal citar que alguns são clientes que estavam conosco, saíram, experimentaram outras agências e voltaram depois. Qual deles, por exemplo? Por exemplo, Saíram. o Grupo Javier e o Shopping Campo Grande. São dois clientes que, enfim, Estavam com vocês, estavam com saíram e a gente, voltaram. foram dar uma voltinha aí e depois voltaram, graças Ficou a o Deus. dobro quando voltaram? Não, agora? Não, não, são Não. parceiros, parceiros, parceiros. Eu acho que tem muito essa percepção, nosso mercado é tão, às vezes, imaturo em algumas áreas, que tem essa percepção de quem que é a melhor agência. Mas tem isso, não tem? Ah, meu Deus, quem que é a melhor? Eu quero estar com a melhor agência. Cara, então, Mas você não mas acha que existe isso? Quem é melhor? Você não acha que a sua agência é melhor? depende. Sua agência está entre as grandes players, é a sua agência. Sim, grande sim, mas assim, depende. Por exemplo, eu tenho concorrentes meus que em algumas áreas são melhores do que eu, entendeu? E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa. E eu sou melhor do que eles em muita Será que tá coisa. tudo bem? Você não quer ficar melhor do que eles em todas as áreas? Ah, em todas, acho Como que não dá. empresário, Acho que não dá. Publicidade tem tantas áreas. É a mesma coisa que eu falar pra você, Felipe, você quer ser o melhor advogado de tudo? Ou você vai focar em algumas áreas e quem precisar de você, tiver um escritório boutique, mas vai ter algumas áreas que você vai ser mais proeminente. E quem estiver buscando isso, uhum. vai encontrar com o Felipe. Agora, Então, por exemplo, na agência, lá na o que MV, você acha que você é mais proeminente lá hoje? cara, é que a gente é muito bom de cliente grande, cara.
assim, de oferecer um 360 de qualidade em muitas áreas. Então, assim, pô, design, a gente tem um design muito bom. Estratégia, planejamento, a gente tem muito bom. Pô, o nosso digital é muito legal. Então, assim, a gente acaba atendendo todas as áreas de uma maneira muito coesa, mas o que realmente é a cereja do bolo é a entrega. Dentro da MV hoje, você quer uma agência que entrega, que tem um compromisso com você, que você pode passar o que você precisa, que você vai ter certeza que você vai receber? Ou você quer ficar, meu Deus, cadê o negócio? A agência não mandou. Ai, meu Deus do céu, gente, não, tá atrasado, imprime em cima da hora, cola em cima da hora, perdeu a data. Meu Deus, o que que era para fazer? Como assim? Isso pro dia a dia da empresa grande é um abacaxi, bicho, que você não tem ideia. Tem agência que é muito boa de criatividade, por exemplo, tem campanhas criativas e tal, mas que não é tão boa de entrega. Aí eu tenho um outro concorrente meu que é bom de relacionamento, que segura um pouco ali, mas não é tão bom na entrega. Eu tenho um que até tem entrega, mas o relacionamento dele é péssimo. Então a gente vai imaturo. Tem um outro que é um evento que é bom, mas o design é ruim demais. Então acho que a gente oferece um mix, né, de produtos e serviços que acaba fazendo muito sentido para o cliente grande e com a entrega. Você falou, por exemplo, nós somos bons em clientes grandes, dentro desse 360. Hoje, quando você pensa numa estratégia hoje de captação de grandes players ou grandes clientes, tem a ver principalmente com relacionamento? Relacionamento. 100% relacionamento. 100% relacionamento. Então, assim, por exemplo, Network, vou te dar um exemplo. Nós atendemos durante um tempo a Fíbria, tá? antes dela virar Suzano, em Ok. Três Lagoas. Por relacionamento. Participamos de uma concorrência, ganhamos e, enfim, atendemos lá. Pessoal, fomos para Três Lagoas, atendemos eles em alguns projetos. Numa feira chamada Três Lagoas Florestal. Rapaz, 8 anos depois, uma das pessoas que estava lá trabalhando na Fibra, na Três Lagoas Florestal, antes de mudar para Suzano, foi para Cerradinho Bio, maior indústria de bioenergia do país. Uhum, uhum. E nos liga 8 anos depois. Ô, pessoal, tudo bem? Tô na Cerradinho agora e eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Lembrou de Lembra você. aquela feira que a gente fez? Nunca esqueci. E aí nos apresentou para o pessoal, pronto. Viramos a agência da Cerradinho Bio, que é um baita case. Cara, eu vou te falar, Uma empresa multimilionária. multimilionária. Então, Multimilionária. assim, a gente tá aí, por exemplo, Arauco, né? Conhecemos em um evento uma pessoa que atendia a Arauco, enfim, que tinha um certo relacionamento lá. E estamos aí indo para nossa já terceira campanha. E aí, enfim, relacionamento, ô querido, como é que você tá? Evento, troca de cartão e tal. E aí estamos indo já para terceira grande campanha. Aí para Arauco, fizemos agora no aniversário de Mato Grosso do Sul, agora estamos indo para o aniversário de Inocência e da Arauco do Brasil. Então, Agora, 23 anos da Arauco do Brasil e a gente tá aí dentro desse projeto. Então é relacionamento, cara, assim, e um pouco e eu vou te falar, um pouco não, vai. Muito de Deus, porque tem portas que Deus abre que a gente não sabe nem como que foram escancarou, você abertas. não sabe como é que isso foi. Como é que eu fui para lá? Um dia eu cheguei, rapaz, eu tava na inauguração do complexo Paineiras Corcovado, no Rio de Janeiro, na época, a gente estava com o Temer lá fazendo a abertura do complexo, que é a base do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, e um evento daquele e tal, e eu olhando ao redor e tudo era da MV. E eu tava lá no evento assim, presidente do Grupo Cataratas, que era meu cliente, e eu olhando ao redor e não acreditando assim, eu falei, cara, como que eu vim parar aqui? Como que eu estou fazendo a comunicação de todo esse complexo? Como que eu criei todas as marcas E eu sou lá de Mato Grosso do Sul. desse símbolo que é o Cristo Redentor, é o símbolo da nação, entendeu? Então, assim, o ponto turístico mais famoso do Brasil, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. E a gente ali nesse complexo, e tudo foi a MV que fez, rapaz, tudo. E
Um dia eu tava tomando um café na minha sala, como a gente tá aqui, tocou meu telefone, era recepcionista e disse assim: olha, tem um rapaz aqui que ele quer conhecer o diretor da agência. Era um dos gerentes lá de marketing do Grupo Cataratas, que estava aqui porque eles iam administrar o Aquário do Pantanal. E ele passou na frente, falou: isso é uma agência. Parou, desceu, entrou e falou: ó, eu vou te chamar, você é daqui e tal. Tava passando aqui na frente, vai ter Porque uma. para quem não conhece a MV, é uma belíssima agência. É. Vamos falar, ó, vai ter uma concorrência. Quer participar? Falei, claro, tal, se apresentou, sumiu. Fizemos o projeto, apresentamos, passou. E a gente foi a agência selecionada para tocar o Aquário do Pantanal na época. E passou 2 meses, o Ministério Público travou a obra. E ele falou: não, mas a gente quer trabalhar com vocês. Vamos pro Aquario, que é o Aquário Marinho do Rio de Janeiro. Podemos usar esse projeto lá. Começamos o projeto lá. Ele falou: não, mas espera aí, nós temos Paineiras Corcovado. Não, mas espera aí, nós temos o Rio Zul, que nós vamos administrar. Não, mas espera aí, a gente tem. E aí o Marco das Três Fronteiras. Não, mas espera aí, a gente tem a marca do Grupo Cataratas. Não. E quando eu vi, eu tava lá, na base do Cristo Redentor, olhando tudo que a gente tinha feito. Eu tava indo todo mês pro Rio de Janeiro. Então, assim, Portas abertas milagrosamente. e até hoje. Um dia a gente estava lá com um colaborador meu, falou: ó, tem um amigo meu que trabalha na Sonda, é uma multinacional de TI. E ele falou: ó, acho que a gente valeria a pena a gente fazer um projeto de branding para eles. Eu falei: cara, empresa chilena, tem alguma coisa com o Chile, né? Porque tem a Arauco e tem a Sonda, já tem os maiores multinacionais do Chile, eu já atendi. E eu falei: cara, não, mas vamos fazer então. E metemos a cara lá, fizemos uma proposta e mandamos. Fui lá para São Paulo apresentar, foi uma loucura. Eu acho que eles mal receberam a gente direito ali, eles estavam com um evento, com alguma coisa. Apresentei. Rapaz, 2, 3 meses depois me recebo uma ligação. Ó, nós vamos executar o projeto de branding que vocês mandaram aqui para nós. Assim, Aleatório. assim. Não pode vir que nós vamos fechar contrato. E ficamos 1 ano fazendo o brand da Sonda aqui pro Brasil. Eles fizeram toda. Eles atendem 300 dos 1.000 maiores players do Brasil hoje. Agora, Eles atendem. eu imagino de fato que vocês, logicamente, como qualquer empresa, já erraram. Faz parte de toda a maturidade errar. O que, por consequência, também já levou à perda de grandes clientes. Sim. Quais erros você, olhando para trás, rememora que vocês cometiam e que, por consequência, levaram à perda de clientes? Insegurança. Insegurança. E engolindo, porque você não tem segurança para falar pro cliente que ele precisa. Você diz um cliente que reclama de uma Reclama de uma campanha, coisa que é reclama de alguma dele, e a coisa, gente fica, e você fala, não vou falar que o problema tá com o cara, ou que tá com o marketing, ou que tá com não sei o quê, porque, enfim, um grande cliente precisa desse faturamento, e aí você fica inseguro, para meter a boca e o cliente falar, então não quero mais, então tchau. eu não quero mais, tchau, e aí só que esse, então não quero mais, tchau, ele vai vir. Você tá vendo que ele vai vir, porque se você não Se se ele tá mexer... reclamando. Não, e às vezes Não, marketing ruim. é. Até o cara tem um marketing ruim, bicho, tem marketing ruim. Assim, tem marketing que não deveria ser marketing, e tem marketing muito bom. E às vezes tá gerando uma série de problemas e você não chega e fala: ó, isso aqui tá errado. Eu não vou fazer sem briefing, eu não vou fazer sem prazo. A maioria das empresas tem marketing interno também? A maioria, as grandes todas. Como que funciona essa relação, me explica, das empresas grandes? Porque vocês são marketing, mas ela tem um marketing. Não, ela tem o marketing interno, então o que acontece? Qual que é a gente- diferença? Como é que funciona? Vamos lá, você tem o My Job, está no Brasil todo, você vai precisar. Ok, nível Brasil. Vamos Tá lá. bom. Grandão, Aham. né? Recebe aí. Eu vou ter um gerente interno, vai Aham. pegar as demandas, vai fazer um planejamento dele interno de marketing, de expansão e etc. E aí ele vai sentar com a agência, ele vai contratar uma agência e você, pô, não quero, eu tô grande, para eu montar uma estrutura de uma house, eu vou ter outro negócio que vai consumir minha energia, que eu vou ter que ter pessoas aqui, eu vou ter que ter um outro jeito de trabalhar, enfim. Eu vou ter um marketing, esse marketing ele vai direcionar para a agência
fazer as aprovações internas, fazer os agendamentos internos, passar para a agência quais que são os objetivos do teu negócio, porque você, o Felipe, às vezes não tem tempo para sentar junto com a agência e fazer tudo isso. Então, o planejamento de marketing também passa pelo marketing. Hoje nós temos profissionais, assim, grandes profissionais de marketing. Eu posso dizer para você hoje que dos nossos clientes, a gente liberou todos aqueles que tinham marketing ruim, porque o marketing ruim, ele atrapalha o meu trabalho. Ok. Então, hoje, se a gente já Mas esse percebe marketing que interno não faz, ele ele não dá, cria, ele não ele não cria, ele cria. passa a estratégia e ele aprova. Então, ele passa a estratégia, ele aprova, ele passa o Mas direcionamento. ele tem muito trabalho? Porque eu fico vendo vocês com mais Sim, trabalho. não, a gente entra muito na parte da execução. Que é o que, na minha percepção, é uma das coisas que mais vai gerar trabalho, é executar. Porque você não é só execução, você também tem uma estratégia. Sim, a gente também tem estratégia, tem a criação, mas assim, por exemplo, vou falar Um de exemplo. alguns profissionais de marketing que são fantásticos e vou falar, por exemplo, o que que eles fazem. Tá. A gente tem hoje, a Unimed Campo Grande tem um histórico de ter uma equipe de marketing muito boa, tá? Então hoje tinham, por exemplo, a Fabiana Perim, que era uma gerente fantástica, e hoje eles têm a Jaque, que é uma gerente fantástica também. Então, o que que acontece? Hoje a gente tem, dentro da Unimed Campo Grande, você tem recursos próprios, você tem hospital, você tem o RH, você tem relacionamento com o cooperado, você tem os clientes, enfim, as campanhas comerciais, etc. E você tem várias áreas dentro da Unimed. Então, nós estamos falando aí de um número Big. imenso de áreas e setores dentro da Unimed. Agora, quem que pega todas essas demandas das áreas, organiza, coloca dentro de uma estratégia, vê se é coerente ou não aquilo que eles estão pedindo. Faz uma pré-estratégia. Exatamente. E passa tudo para a agência. Então, a agência entra dentro dessa execução, mas pensa que, sei lá, o Unimed tem 15 áreas. Cada área tem seu gestor da área. Cada gestor da área tem as suas necessidades da área. E aí eles organizam isso. E quem que é o filtro? Quem que fala com a diretoria? Quem que bola uma estratégia comercial junto com o gerente comercial? Fala, pô, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Qual que é a margem que a gente vê nisso aqui? Eu tenho verba, não tenho verba? Quem que distribui a verba de milhões? Porque tem que ter um resultado. Então, todo esse processo fica com a equipe interna de marketing. E aí a agência entra com a criatividade, com a execução, com o planejamento dentro daquilo que foi solicitado dentro daquela estratégia. Então, por exemplo, eu preciso melhorar a minha comunicação com o cooperado. Uhum. Porque, ó, meu cooperado, eu falo com ele assim, eu falo com ele assado, a sugestão do marketing é isso, é aquilo, a agência vai lá e monta um planejamento. Melhorar a comunicação com o cooperado. Aí tem as peças, enfim. Essa parceria precisa ser muito afinada. Porque muitas vezes a agência não apresenta para o C-Level. É um Uhum. marketing que leva. Uhum. Pega o Às vezes feedback. você não vai lá ter uma reunião da MV Agência com o C-Level. Uhum. Exatamente. E o C-Level não aprova muita coisa, é um marketing que aprova, porque senão ele vai ficar o dia inteiro. Por exemplo, um cliente que eu tenho 1.000 e poucas peças, quem que vai aprovar? Quem que vai colocar para rodar? Quem que vai colocar no ar? É o marketing. Então, os grandes clientes, eles têm essa figura muito importante também dentro do negócio, né? E eu queria mandar um abraço aqui, ó, já para os meus parceiros do marketing, né? Tem a Gabriela Alves ali no Shopping Campo Grande, Carol Castoldi na Javiera, eu tenho o Rafa Zimmermann e o Dani lá no Grupo Pereira, eu tenho, meu Deus, tantos parceiros aí. Agora, quando é estratégico, e você vê, principalmente em players que começam a ficar grande, trazer uma identidade para a marca do diretor, do fundador ou de uma pessoa física. Eu pergunto porque, por exemplo, você pega uma Avan, você Aham. tem um Luciano Hang. Lógico que hoje, por mais que nós tenhamos uma vinculação, se um Luciano Hang tá fora, pelo menos é uma percepção que eu tenho, a Avan continua porque ela iniciou sem ele. Sim. Depois que apareceu ele, e todo mundo sabe que é ele. Mas existem certas empresas que o dono dá tanto as caras. Vou dar um nome de um escritório de advocacia, um dos maiores do Brasil, Nelson Williams, por exemplo. Sim. O Nelson Williams é o Nelson Não, Williams. Williams. Se amanhã o Nelson Williams sair da operação, eu não estou dizendo que o escritório vai quebrar, mas eu tenho certeza que tem uma grande quantidade de clientes que está lá, porque o Nelson Williams está na operação.
como tomar um cuidado para que o dono não seja a empresa e que a empresa dependa do dono? Olha, são duas coisas, né? A gente tem, eu recebi esses dias um cliente lá exatamente com esse problema. Ele falou assim, olha, 90% do faturamento da minha clínica depende de mim. Perfeitamente. E eu tô cansado, eu tô estressado, eu não aguento mais, mas os 3 primeiros anos, eu acho que de mídia que se via na cidade, era a cara dele. E aí agora os clientes querem ser operados por ele, querem fazer tudo com ele. E hoje ele não quer mais ser esse foco da atenção, enfim, quer expandir para que outras pessoas possam executar. Pode continuar. Tá? Então, o que que acontece? Eu acho que tem empresas que precisam que o dono esteja mais e eu não consigo fazer com que esse dono queira aparecer, mas as pessoas querem ver Aí você faz uma que ele é. transição, né? Sim. E tem pessoas e tem donos que são 100% a cara da empresa, cara. Eu vou te dizer, Isso é trabalhar perigoso? é Principalmente no vantajoso. posicionamento de branding da empresa ou de... Depende, porque às vezes o cara é a empresa. A empresa é o cara. E se não fosse o cara, a empresa não seria o que ela é. Então, assim, poxa, às vezes eu sento e penso assim, eu falo, cara, até que ponto hoje, dentro desse marketing que precisa, as empresas, né, têm buscado ter mais diferenciais de mercado e ser mais pessoais, né, em alguns aspectos. E até que ponto isso é bom ou ruim? Eu acho que o cara tem que sair. E se a empresa, se a empresa tem que ser a cara do dono no marketing, beleza. Mas agora o cara não quer ser só o marketing, não quer ser só a cara. Ele quer vir aqui, ele quer servir o café. Geralmente é que tá o problema. É. O cara quer servir o café, quer ver quem faltou, quem chegou, quer ver o balanço, quer fazer tudo dentro da empresa. E esse marketing de influência está trazendo muito isso. As pessoas querem saber quem que é o dono da empresa. Querem se relacionar com ele. Nós estamos falando sobre marketing de influência e agora existe hoje um viés, logicamente, que existe muito como nós falamos sobre o online e o offline. É lógico que eu imagino que depende de empresa para empresa esse percentual. Mas fazendo uma análise macro dentro dos clientes como um todo, você acha que hoje a estratégia é mais focar no online, grandes players, mais focar no online ou no offline? Como é que você divide esse percentual médio, se você pudesse Na pensar? verdade, o que a gente tem? Hoje está em torno de 60-40, tá? Para o digital, Tá. tá? Então, hoje a gente está em torno de 60-40. A gente tem uma dificuldade local, tá? Isso são dados nacionais, não é nem uma estatística que a gente usa na MV, porque aqui dentro do mercado local ainda se tem uma dificuldade de aumentar isso no digital, mas O custo do digital é muito mais barato, é né? muito mais barato. Só que e também tem um problema, porque por ser mais barato, às vezes as pessoas acham que qualquer R$ 1.000 resolve. Não resolve. Então a gente tem que ter um investimento sim no digital. Os grandes players não fazem só uma ou outra estratégia, geralmente, eles acabam investindo nos dois, tá? Mas hoje a tendência é crescer muito mais o digital mesmo, Felipe. Eu acho que isso aí é uma realidade de mercado. Mas também aqui a gente acaba entendendo que tem clientes que têm muito resultado no offline, cara. Eu fiz uma entrevista com o grupo aqui do Dr. Sanabria. Sim. Eles focam, e isso eu disse no podcast, eu Aham. posso dizer tranquilamente, eles focam em outdoor com força. Com força ao nível que eu fiquei surpreso de ter mês que gastaram mais de 100 mil reais só em outdoor. Aham. Localmente, não tá falando, Sim. né? Localmente, nisso. Eu falei, gente, mas 100 mil reais? E eu perguntei pra eles. Eu disse, não é muito dinheiro, assim, porque, cara, 100 mil reais em qualquer outra estratégia, qualquer tráfego, qualquer coisa. Eles falaram que eles estão fazendo porque dá resultado. Ponto. É essa a sensação. Eles não são profissionais, são empresários. A sensação é como empresário, não como um profissional. Para que é cada finalidade na sua visão? Vamos primeiro entender isso. Outdoor tem uma finalidade diferente de TV, diferente de rádio, diferente de digital? Ou tem muitas coisas que não, ia dar do mesmo jeito o Não, resultado? vamos lá. A gente tem, por exemplo, reconhecimento de marca. Tá. Quem não conhece Sanabria hoje? Não ouviu falar dele. Uhum. Então, para reconhecimento de marca,
Produto fantástico, eu Mas você adoro. A acha que se gente tem. ficasse aparecendo na minha tela toda hora, Sanabria, 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 eu também não ia reconhecer a marca? Sim, talvez sim, talvez sim. Mas hoje a gente tem uma, uma, uma coisa do OH, que aqui em Campo Grande é um cenário muito atípico, né? E muito favorável. A gente tem muitos bons pontos de outdoor. Eu não sei se você é um cara viajado, enfim. Você consegue perceber. Em áreas nobres, geralmente você não tem tantos pontos de outdoor como você tem em Campo Grande. Nunca parei pra prestar atenção. Aqui tem muito terreno. As pessoas compram terreno e talvez não constroem logo de cara. E aí você acaba tendo muito bons pontos de outdoor. É uma característica do mercado local e que algumas pessoas aproveitam bastante. A gente tem clientes que têm muito resultado com outdoor aqui em Campo Grande. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Assim. Então a gente já atendeu clientes de varejo que compravam 400, 500 placas de outdoor e deixavam comprados por ano. Mas como é que você 400 consegue placas de outdoor. filtrar, no caso do outdoor, que foi por causa do outdoor, quando você começa a dar tiro pra todo lado? Então, é que são duas. Normalmente utiliza-se as duas. Eu, por exemplo, beleza, eu tô com um cliente que está entrando no mercado e que eu preciso fazer reconhecimento de marca porque gera credibilidade, gera autoridade, enfim. No marketing digital, a gente entende que como tem muitos players e o pequenininho também faz muito o marketing digital, a gente acaba gerando mais credibilidade no offline. Então, os veículos offline acabam transmitindo mais credibilidade, dão a impressão que aquele cliente é mais grande, mais estabelecido, ele tem um negócio de mais sucesso muitas vezes do que o do digital. Porque o do digital tá todo mundo e o offline não tá todo mundo. Nem todo mundo tem a capacidade para fazer tanta mídia. Então, se você olhar, por exemplo, o Dr. Sanabria, olhando ele em penas, em placas de outdoor, em tantas coisas, você tem a impressão, pô, esse cara é uma baita de uma clínica. Poxa, esse aqui é a melhor clínica. Por que eu tô vendo tanto essa clínica? Nossa, olha só. Tal pessoa está nessa clínica. A primeira clínica de transplante capilar que apareceu nesse volume. Então, o que Uhum. acontece? Tem estratégias, por exemplo, de ocupar o lugar de primeiro onde ninguém está ocupando. Como que eu ocupo esse lugar de primeiro? Só no marketing digital talvez seja mais difícil, então eu vou me posicionar como um player líder do segmento, já que ninguém está ocupando esse lugar. E aí eu começo a me posicionar. Talvez eles tenham feito isso sem nem ter a intenção de fazer isso. É. Eles, Porém, foi isso que eles fizeram. eles falaram que o resultado, principalmente de aeroporto, foi ridículo. A É. sensação de resultado que eles tiveram de posições como essa, que eram posições caras até. Sim, e assim, aí hoje, por exemplo, nas primeiras. É o tal do case das pessoas que utilizam a imagem delas para conseguir o resultado. Poxa, todo mundo conhece a Nabre, todo mundo sabe que cara que ele tem, mas e aí, hoje ele continua sendo a base desse negócio? Será que o negócio ainda precisa dele? Ele quer fazer isso ou não? Aí é outra questão que precisa entrar, mas eu acredito que tem, hoje assim, Felipe, tem muita gente que fala assim, o marketing digital vai resolver tudo. É a solução para tudo. Depende, depende. Tem que se testar, fazer um planejamento, testar o planejamento, botar os objetivos do cliente, testar o resultado e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Você Então, se- assim, você sente que televisão ainda tem cenário cabível? Porque houve uma diluição, principalmente com o marketing digital falando, mas houve uma diluição opa, muito de público, né? Eu, particularmente, posso dizer que eu, por exemplo, nem tenho televisão mais aberta na minha casa. uhum, Vivo na streaming. 1000 opções de filme, eu assisto na hora que eu quero. Se eu quero ver alguma coisa, eu boto no YouTube, etc e tal. Já não sou um público, eu particularmente, que se aparecer na televisão, vou ter. Mas eu, da última vez que vi, não vi que os valores de televisão reduziram. não, de maneira alguma. Continuam, aliás, De subindo até. maneira alguma. E se você observar, por exemplo, programas como BBB, você não acha mais o tanto de patrocínio que tem. A TV está mudando muito. A TV está buscando estratégias de Mas isso é nível conversão. nacional. E local? É o mesmo cenário? Sim, sim. Se você for parar para pensar, pô, um convidado seu de podcast aqui, tá. Uhum. Dá muito resultado para as marcas que investem com ele. Tem um público de telejornal fantástico, cara, que assim, pessoas que são fiéis ao telejornal. Aqui Uhum. local, então MSTV primeira, MSTV segunda, enfim.
A gente tem sim um público que ainda é muito fiel à TV aberta. Eu acho que é um comportamento, tem dados, inclusive, eu acho que eu posso até pedir para o pessoal mandar para você alguns dados de audiência que comprovam isso, né? Agora, claro que hoje o mix de canais está muito maior e Uhum. o custo da TV é alto, então não é para todo mundo. Então, se o cara tem, talvez, poxa, eu não consigo, eu não consigo fazer uma estratégia full, eu vou ter que fazer uma inserção, Não vai lá. não vai lá, faz o digital. Poxa, não, eu preciso de reconhecimento de marca, mas eu não tenho condição de fazer um fantástico, eu não tenho condição de fazer um VT hoje. Para você fazer um VT, um filme para Nós nem televisão, estamos falando só da da produção. produção. Exatamente, você vai fazer uma produção, às vezes 40, 50, 60 mil reais, uma produção de um filme publicitário. Então você vai ter que fazer a produção do filme publicitário e aí você vai ter que fazer a estratégia de divulgação do filme publicitário na televisão, que vai ser mais um mapa de, sei lá, 100, 150 mil. E aí a gente vai ter. Esse cara não é todo mundo que tem essa capacidade, mas hoje a gente ainda tem um público que é muito fiel à televisão e eu acho que a estratégia ideal vai ser aquela que é o teu objetivo. Então tem marcas, por exemplo, tem uma marca que comunica com 100 mil clientes em Campo Grande e que precisa se posicionar como líder de mercado. Então faz sentido ter televisão dentro dessa estratégia? Você não precisa citar o cliente, logicamente, mas quando você visualiza hoje dentro dos clientes privados, o cliente seu que dentro de um período de campanha mais investiu globalmente, quanto que fez de investimento? E eu não falo com vocês No ano? necessariamente, no ano. Em torno de 4,5 milhões. 4,5 milhões de marketing. E Mais vocês 4,5 milhões, mais ou menos, ano. 4,5 milhões a 5. e você Ah, conseguiu metrificar isso? Porque, por exemplo, marketing digital, como a gente acabou, vem, mas tem outras metrificações que são difíceis, como a metrificação sim. de televisão, a metrificação de rádio, uma metrificação do outdoor. Às vezes o pessoal tenta colocar um QR Code, alguma coisa, mas assim, eu mesmo, vou ser bem realista com você, nunca li, botei um QR Code, eu já vi várias vezes outdoor, como todos nós, Sim. mas eu nunca necessariamente parei ainda para conseguir. Sim, tem algumas coisas que a gente consegue observar. Por exemplo, vamos lá. O número de seguidores na rede social, o número de vendas, as metas do cara batidas, ou ele ser o top of mind dentro do segmento. Então, tem algumas coisas, a gente faz, por exemplo, grandes clientes fazem pesquisas, né? Pelo menos a cada ano ou a cada 2 anos, para identificar o posicionamento deles dentro do mercado, o share deles dentro da cabeça do consumidor. E grande parte dos nossos clientes são top of mind, alguns por investimento e, claro, outros por manter para manter a posição. Então, às vezes, alguns querem crescer, poxa, não, eu preciso crescer, eu preciso ter esse reconhecimento, porque esse reconhecimento vai me gerar clientes, vai me gerar credibilidade, vai me gerar renda e eu vou bater as minhas metas, beleza. Outro cara não, eu preciso manter porque eu tenho outro cliente entrando eu tenho outra empresa entrando dentro do segmento e eu preciso me manter como o top of mind dentro do segmento. E aí tem também outro tipo de investimento. Mas o que mais eu consigo metrificar é, claro, marketing digital. Nem se compara com o volume que eu tenho dentro do marketing digital de dados com o volume do offline. Isso não tem. Influenciadores, vale a pena? Cara, vale. Dependendo de como você vai usar. Como não vacilar na contratação de um influenciador? Primeiro, você tem que ver se o cara tem aderência com o teu público e se ele não é um jabazeiro profissional, né? Eu acho que é isso aí que é muito também. Como é ser um jabazeiro profissional? Qualquer coisa que você botar ali, o cara vende. Ele tá vendendo, um dia ele tá vendendo cueca, outro dia ele tá vendendo meia, outro dia ele tá vendendo carro, outro dia ele tá vendendo. Então, assim, tem pessoas que falam de tudo, mas não tem verdade em nada. Esse aí tá fadado ao fracasso, porque o micro-influenciador e o nano-influenciador, eles têm mais apelo do que o macro-influenciador, esse que tem Isso que eu milhões ia de te perguntar. Você seguidores. acha que hoje é melhor vários micro-influenciadores do que você aportar um valor maior Sim, num macro-influenciador? sim, porque o micro-influenciador ele tem mais influência dentro daquele público que troca uma ideia com ele Quando você sempre. fala micro-influenciador, na sua percepção, você está pensando em quantos seguidores, mais ou Ah, menos? O que é um micro-influenciador? olha, eu acho que o Porque alguém micro. de. Porque a gente pode falar, alguém de 2, 3 mil nem é influenciador. Seguidores, tô falando. Para É, ser um micro-influenciador, você tá falando entre quanto? O que você uns considera? 15, 20 mil. Uns 15, 20 mil. 15, 20 mil seguidores. E assim, é o posicionamento da pessoa. Por quê?
A gente já sabe que esses macro influenciadores às vezes estão caros, né? E alguns não passam verdade naquele discurso daquilo que eles estão mostrando. Então, acaba tornando-se um conteúdo genérico e que não tem muito apelo, assim. A pessoa não consegue passar o relacionamento que ela tem com o produto, né? E claro que tem macro influenciadores, esses que são grandes influenciadores que realmente debruçam em cima do conteúdo para criar um conteúdo de qualidade, com a cara dele, com o jeito dele, como ele acha, como ele gosta e tal, e aí acaba gerando um resultado. Mas perto do investimento que se faz, é um investimento altíssimo. É caro. É caro. É caro. O macro influenciador, a gente já trabalhou com a Adriana Galisteu, a gente já trabalhou, enfim, com alguns outros aí, mas é caro. É caro. E o relacionamento, eles entregam o que você espera ou não? Alguns sim, a gente trabalha com Teve a famosa lista que saiu aí, o pessoal metendo a boca. Cara, eu vou te O que você achou falar. disso? É meio 50-50, assim. A gente tá acostumado a trabalhar com squads grandes, enfim, porque a gente atende Shopping Campo Grande, Grupo Pereira, enfim, tem bastante gente. E uns 50% são fantásticos. Entregam um relatório depois, assim que termina, já manda um relatório pra agência, ó, teve tantas visualizações, tantos comentários, tanto isso, tanto aquilo e tal, tal. E a gente trabalha não só aqui em Campo Grande, mas em outros lugares do país também, por causa desses clientes. E outros, meu Deus. Meu Deus, não sa- aí não mandam, aí o cliente cobra, aí a agência fica atrás, e aí o cara sumiu, o cara tá com outra pauta, não pode atender, e aí vira uma confusão. Então, assim, influenciador é a dor e a delícia de trabalhar com influenciador. Alguns dão muito certo, mas outros, meu amigo, é trabalho, é só trabalho. Deixa eu falar com você um pouquinho sobre branding. Vamos falar sobre mudança de percepção. Existem empresas que às vezes elas estão caminhando numa percepção e elas querem mudar para uma outra. Por exemplo, às vezes ela atende um público B e ela queria começar a ser direcionada para que as pessoas vissem ela como um público A. Ou mais difícil, às vezes ela tem o público C e o sonho dela é começar a fazer um rebranding para ela ir para o público A. Quão difícil é isso e como você visualiza que ela poderia fazer isso? Muito difícil. Não, o que que Porque eu acontece? acho que pro público A e pro C é mais fácil, mas o É que, na C. verdade, assim, cara, as pessoas querem que o marketing faça por elas o que elas não fazem por elas mesmas. Então, assim, poxa, se você vai se posicionar como A, você tem que ter uma estrutura de A, você tem que ter um produto A, você tem que se comunicar com A, você tem que ter uma carteira Mas de isso não, você clientes acha que tem A. muito a ver da maneira como você se apresenta? Às vezes, sim. Por exemplo, o My Job, se ele tivesse numa casa do Nova Lima, Uhum. não adianta o Felipe ser todo Não adianta. gabozão e tal, Tal. gravata, bonitão, não sei o quê. Vamos lá no My Job. A pessoa chega, tá lá no Nova Lima, numa casa que não tem a menor estrutura. Então não é assim, o posicionamento, ele é uma série de fatores que culminam em você ter um posicionamento A. Então é a tua localização, é a tua estrutura, é o teu produto, é a tua forma de se apresentar, é o produto que você oferece. Então, mas como mudar? Imagina que um cliente é um cliente. Eu sou um cliente. Vamos lá, eu sou um cliente C. Tá? Eu sou um cliente que Aham, vende pro Nova Lima. No caso aqui falando de Campo Grande, que não é uma região central. Tá? Eu sou um cliente que vende lá pro Moreninha, vende pro Nova Lima. aham. E eu chego lá na agência. Falo, ô Ale, como vai? Tudo bom? Ale, a gente tá O que que querendo. você vende? A gente vende xícara, tá? Xícara, coisas pra cozinha. Hoje é coisa pra cozinha lá, coisa pra Dona Maria, lá da Moreninha, pra Dona Maria. Mas a gente viu que a Tânia Bulhões pega da China e vende também, então a gente falou que vai dar certo pra gente também. Então a gente falou, cara, eu compro tudo da China e vendo lá pra Dona Maria, vendo lá pra Dona Francisca, lá no Noroeste. E eu queria começar a fazer uma transição. Eu sei que não é amanhã. Eu sei que não é mês que vem. Mas eu queria começar a fazer uma transição porque eu queria chegar para vender para dona Suzana, que fica ali na frente do Parque das Nações ali. Eu queria vender para ela. Como é que a gente faz essa transição? Primeiro, Não tô com problema de dinheiro, eu vendo bem, eu vendo, tá? Vamos supor que eu tenho caixa para isso. marca, Mas produto, vou ter que mudar o nome da minha marca? canal, vai ter que mudar. Mas aí é uma empresa nova. Sim, Não tem como eu manter? sim, não, porque a dona, não tem como. Por que que a Mas aí tua... eu vou abrir empresa nova. Você vai abrir, vamos Eu tava aqui. querendo Vou dar transicionar. um exemplo de um cliente que a gente teve. Cara, olha isso. Lá no Rio Grande do Sul, o
cara chamou a gente para conversar, porque ele fazia parte de um grande grupo moveleiro do país, dos maiores, trabalhava com luxo, com alto padrão, e ele teve uma ideia. Ele falou: e se eu fizer móveis de PVC para cozinha, Aham. modulados? Tá. Sabe móvel de ferro? Uhum. Que é essas cozinhas de ferro, tal, Aham. Cas Bahia, tal, Volume. volume, não sei o que. Ele falou: Escala. cara, eu tenho uma ideia, eu consigo fazer isso aqui de PVC e é uma tecnologia própria. O cara foi lá, usou um polímero diferente e tal. E eu vou fazer, e eu vou vender. E todo mundo que compra de metal não vai comprar mais, vai comprar o meu de PVC porque é mais bonito. E aí ele foi para o centro das cidades, lá do Rio Grande do Sul, abriu uma loja e ele começou a oferecer para as pessoas, né, mais classe C, D, ali esses móveis Com o mesmo nome. com esse, criou uma empresa, criou a Ah, ele empresa dele criou lá. outra. Tá. Criou outra empresa, ele criou uma empresa para vender isso. Isso. E ele, um nome moderninho e tal, nananã, e botou lá para vender do lado da Casa Bahia. Uhum. Uma portinha e a pessoa entrava lá e comprava o modulado dela de PVC. Cara, o cara tomou uma bomba, velho. Por Não quê? vendia. Não Não vendia. vendia, não vendia. É bonito. Parecia um planejado mesmo, assim. Só que, o que que acontece? Ele era de PVC, ele era leve. E ele vendia para as pessoas como assim, ó. Você vai ter um móvel de PVC na sua casa. E a pessoa fala: por que que eu vou comprar plástico se eu posso comprar ferro? Você não entendia. Fala: por que que eu vou pagar o mesmo preço num trem de PVC que é plástico? A pessoa pensava, lembrava do forro da casa dela. Sendo que eu posso comprar ferro. Esse aqui vai durar 20 anos. Esse trem de PVC aí é plástico. E aí o cara começou a tomar bomba, bomba, bomba. E ele abriu franquia. Tinha franquias e franquias e franquias. Ele usou o investimento e a carteira de clientes que ele tinha no alto padrão. E o pessoal falando: isso aqui vai bombar. Tal, tudo começou a abrir. Bateu na agência: pessoal, tô com esse problema, tal, 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 tal. A gente falou: não, vamos mudar o teu posicionamento. Fizemos o rebrand, mudamos a marca, mudamos a comunicação, mudamos tudo, tudo, tudo do cliente. Reformulamos a cara dele e falamos: olha, agora você não vende mais PVC. Você vende poliuretano. É um outro nome, e nós vamos. É uma tecnologia exclusiva. A gente mudou o nome do produto, a gente mudou a percepção do produto, a gente mudou o brand do produto, a gente criou uma cara de alto padrão. A marca dele, que era azul, passou a ser branca com preta. A letra, que era dessa grossura, começou a ser fininha e a gente trouxe todo um rebrand pro cara e falamos: olha, e esse aqui é o modelo de loja e você vai apresentar o seu produto assim, você vai ter tal discurso, você vai mostrar os diferenciais e o teu produto vai ser sustentável. Daqui a 10 anos, a pessoa vai trazer esse produto, você vai dar garantia de 10 anos. Ele falou para nós que o produto tinha até 14 anos de garantia intacto. Então, Então, você vai dar garantia de 10 anos. Com 10 anos, a pessoa vai trazer. Esse produto é reciclável. Então, eu consigo aproveitar aquele produto para criar. Você vai dar um desconto para a pessoa quando ela for comprar um novo. E ela vai trocar. Ela vai ter uma cozinha renovável, sustentável, para ela trocar a cada 10 anos, que não tem fungo, não tem mofo, ela não vai ter dificuldade nenhuma nisso, e ela vai ter uma cozinha de alto padrão dentro da casa dela. aí ele falou, beleza. Beleza. Quanto tempo demorou isso aí? 4 meses, em 1 ano e meio, o cara tinha 18 lojas no Rio Grande do Sul, em regiões nobres das cidades, vendendo, faturando, negócio recuperado, porque agora ele falava com jovens que tinham acabado de comprar sua casa, que queriam renovar, que ligavam para sustentabilidade, que queriam algo que tivesse. Ele conseguiu subir a margem dele em quase 40%, o valor dele mudou. Então ele era, antes de ser o mesmo valor do móvel de ferro, ele virou para ser 30% mais barato do que o de marcenaria. Então olha só a diferença. Com branding, discurso. Quem é a marca? Por que nós nascemos? O que nós fazemos? Nós queremos um futuro mais sustentável, nós queremos um mundo com mais design e sustentabilidade. E aí a gente começou a trazer todo essa nova visão do que é o produto. Hoje, quando a gente pensa no tocante a AMV, você falou que todos esses níveis de clientes, mas uma coisa que eu particularmente não vejo direto em Campo Grande é um marketing da AMV. É.
Verdade. Eu não vejo um outdoor, MV Agência, eu não vejo... Não. Por quê? Não preciso. Não, me explica. Isso não é de agora. Sim. É algo que nunca teve. E, na verdade, eu não vou nem falar você. É algo que eu vejo comumente no ramo das agências. Não é que eu vejo várias, a MV não está lá, mas eu percebo que muitas agências parecem tentar ser mais low profile de Sim. exposição. Sim. Explica essa visão. Então, tem muito a ver, na verdade não são todas, tem agências que investem bastante, mas tem muito a ver com a forma como nós captamos os nossos clientes, né? Você foi um cliente Fui que chegou na cliente. MV, como que você chegou na MV? Não lembro agora, vou falar a verdade pra você. Faz 5 anos 5 atrás, anos atrás, entendeu? Que a logo do meu escritório de advocacia foi vocês que fizeram. Eu não exatamente. lembro agora como é que foi. Eu lembro, Você lembra? sim, Como é que foi? Nem eu lembro agora. alguém te indicou. Provável, provável. Alguém te indicou, você estava falando que estava trocando uma ideia, ele Sua falou assim, memória é olha, boa. É é, minha... ele falou, olha, eu fui indicado por, não lembro Quem quem, que foi? Alguém me indicou. foi algum amigo em comum. Mas foi o único que acertou o meu brasão que eu queria fazer, viu? Aí, ó. Brasão cheio das 9 horas lá que a gente vai fazer. Aquele É. lá. E aí você falou, olha, fulano me indicou e se não me engano, você já tinha passado por uma ou duas experiências negativas Uhum. e falando das suas experiências negativas, alguém te indicou a A MV. MV. E você sabe Ele que falou, olha, Felipe, eu lembro de você falando pra mim assim, alguém me falou, esse amigo em comum falou, olha, se alguém vai conseguir fazer pra você é a MV, vai lá. E você foi. e conseguiu. Aí, tá Ó, vendo? Ó, graças a Deus. propaganda MV, Não, gente. não, não troquei, tá? Uso até hoje. Aí, ó. Normal, tá valendo, mexi Isso nada. aí. E foi registrado no NPI, sabia? Olha aí, ó. Foi, Tá vendo? registrou, o brasão tá Isso lá. Ó. aí. Se eu quiser, botar até um Rzinho do lado agora. Aí, ó. E deixa eu te falar, hoje a MV, qual é a percepção dela para o futuro, quando você agora visualiza nesse seu setor? Já é uma empresa de 40 anos, você já está aqui mais de 15 anos na gestão, mas você apenas tem a sensação de deixa levar, vamos indo, já estamos com bom faturamento, temos bons clientelas, é só manter, ou você tem uma visão de expansão, tendo em vista que, falando a nível Mato Grosso do Sul, os grandes players de mercado, vocês já tiveram a oportunidade, ou têm a oportunidade, pelo menos os grandes deles, de fazer parte da carteira de vocês. Sim, a nossa ideia é de começar a ter mais o conceito do Anywhere Office. Então, estamos caminhando para ter uma estrutura muito mais leve, né, aqui em termos de pessoas alocadas dentro da nossa estrutura, enfim. E com isso que a gente possa também atender muito mais contas e estar presente em outros mercados, né? Eu acho que tem um lado bom, né, da gente ter de ter a vida pandemia, da gente começar a ter o home office, as pessoas trabalhando de qualquer lugar. Mas assim, o nosso projeto principal como MV, tá? É a gente estar presente em qualquer lugar, trabalhar pelos próximos 2 ou 3 anos para estar presente em qualquer lugar, tendo a nossa estrutura totalmente online e a gente possa captar clientes que vão além do relacionamento. Então, hoje, a gente está numa posição até um pouco confortável devido ao relacionamento e ao nosso branding e posição de mercado. Hoje, a sensação que se tem é muito aquilo que a gente gostaria, né, queria passar há um tempo atrás. As pessoas que chegam comigo falam: olha, eu preciso de uma grande agência, eu preciso de alguém que eu possa confiar, porque eu quero crescer. Preciso de alguém para confiar porque eu estou entrando em um novo estado. Eu preciso de alguém para confiar porque eu estou com o maior projeto da história da Arauco no estado e eu preciso de alguém que entenda o público local. Eu preciso de alguém para confiar porque eu tenho estratégias comerciais que precisam de todo o suporte da agência. Então, a gente hoje tem o posicionamento que a gente precisa aqui localmente. A gente teve já um tempo atrás, Felipe, uma experiência lá no Rio Grande do Sul que foi muito legal, mas foi pré-pandemia. Uhum. Então era uma Outro mundo. época, era um mundo ainda onde se precisava, sei lá, isso foi há 9 anos atrás. Localmente. Era tudo muito pessoal. Então eu tinha que estar lá no Rio Grande do Sul, sei lá, quase toda semana. E eu com um Uhum. filho pequeno, cara, não. Falei, cara, não, eu vou priorizar minha família. Hoje, a experiência podia ser diferente, sabe? Então, nós estamos nos preparando para voltar a atacar algumas coisas aí para fora.
para ter essa estrutura um pouco mais leve, sabe? E clientes menores que quiserem a MV cuidando da sua empresa, a MV também trabalha? Alguns Tem que filtrar. amigos, Amigos. amigos, queridos, próximos, pessoas que têm uma energia boa, que a gente vê que tem uma. Quando você vê um público assim da MV pra frente, você filtra que tipo de público que é o público hoje de empresa da MV? Hoje, nós temos empresas que faturam mais de 400K mês, a gente Uhum. consegue conversar. Tá. Menos do que isso não dá para ser, não se encaixa dentro É uma daquilo que empresa é o média nosso de 5 público milhões de faturamento do ano. ano. Uhum. Exatamente. Então aí a gente consegue trocar essa ideia. Meu amigo, muito obrigado. Fala, por favor, Obrigadão. qual que é o arroba aí, quem quiser procurar aí. Arroba MV Agência. Eu agradeço demais aí esse super bate-papo, essas estratégias, esses norteios aqui. Aprendi muito. E pra mim, a gente já se conhece, é um grande prazer ter você aqui no podcast Obrigado. conosco. Valeu, muito Obrigado, meu obrigado. amigo. Gostei muito.